agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Vamos embora continuar. E rapidamente eu quero passar para vocês isso que a gente vem falando sobre a cultura do céu. Obviamente desse posicionamento, que é o tempo que nós estamos falando aí em cima dessa passagem. Nós vamos passar para outra margem. Deus tem uma proposta, vamos virar a página, ok? E nós vamos seguindo adiante. Mas, nessa passagem, Jesus nos ensina que a nossa parte faz toda a diferença. Então, já era tarde, Jesus falou, vamos embora para o outro lado, porque eu tenho uma missão. E tinha mesmo, é só você ler, você vai ver o que ele fez lá. Depois, então, o que acontece? Despede as multidões, ele entra no barco, outros barcos seguem, sabemos que se levanta esse temporal que ameaça afundar o barco, os discípulos ficam preocupados, pegam Jesus dormindo na maior tranquilidade, reclamam de Jesus, olha aí. E depois, então, Jesus resolve essa parada e, por último, fala para eles assim, e vocês? E agora? E o posicionamento? E eu venho conversando sobre isso aí, gente. Existe uma relação bem estreita entre posicionamento de fé e o nosso descanso interior. Não é do lado de fora, né? Do lado de fora é o mundo, é o sistema, é a ameaça das trevas, de todas as formas, mas é dentro. É uma coisa interior. E eu tinha falado que essa cultura de descanso em Deus, na crença nele, é para que a gente cesse de viver com base no esforço próprio. De tentar conseguir, tentativa, eu corro atrás. Não é isso, eu venho ensinando. Muito legal. Uma outra coisa que eu tinha te falado com base em Isaías, no Salmo 46, Isaías 64, consta que o nosso trabalho é descansar nele, eu me posiciono respondendo a ele, e ele então vem e trabalha. Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Lembra do Salmo 91? Toda a manifestação de Deus atrelada ao primeiro verso e ao segundo. Muito legal, você lembra disso. Então, no domingo passado eu falei sobre Hebreus capítulo 4, verso 1, falando lá, o autor estava falando sobre o povo que entrou na beira da terra da promessa e não entrou. Deus falou, entra, não entra, entra, não entra, não entra. Eles ficaram no não entra, ficaram 40 anos no deserto, porque não responderam a Deus. Então, na verdade, se eles tivessem entrado, entrariam no descanso de Deus trabalhar e desapossar aquelas nações todas. Ok? Muito bom. Então, veja, no verso número 2 está escrito lá que quando eles ouviram essa notícia, essa voz de Deus, não foi acompanhado de fé, que você tenha entendido que fé é um posicionamento, não é simplesmente uma questão, eu tenho fé. Não, me mostra a tua ação correspondente ao que você crê, que eu vou te mostrar a tua fé. Isso está no livro de Tiago. Então, se você diz que tem fé, mas não tem uma ação correspondente ao que crê, você não tem fé. Mas eu, com a minha ação correspondente ao que eu creio, eu mostro para você que eu estou com a minha fé em atividade. Alguém compreendeu? Amém. Beleza, então beleza, no verso número 3, então, a gente sabe que eles não puderam entrar nesse conteúdo de descanso, da qual então o autor aos Hebreus fala para nós. A gente vê no verso 10, então, que está escrito, todo aquele que entra no descanso de Deus, é porque já desistiu, já entregou esse negócio de fazer o seu caminho, de construir a sua vida na força do seu braço. Não é isso que a gente tinha falado? E uma outra coisa, então, que eu tinha complementado sobre isso, voltando a repetir, que descanso é esse? De Deus trabalhar a nosso favor enquanto nós respondemos a Ele. Aleluia! Esse é o segredão. Aí, é isso que vai fazer com que o meu barco passe pela tempestade e chegue lá. Estou te dizendo, hein? Há um novo tempo da fase da igreja é esse. Quem agora, gente, eu tenho falado isso, não confiar na prática em Deus, vai ficar com o barco sujeito a afundar. E Deus não criou o barco para afundar. Mas nós vamos ter que responder. Eu estou feliz porque cada vez mais a igreja vai ter que aprender a ser dependente dele. Não tem mais jeito. Então, a primeira coisa que eu tinha concluído sobre o descanso, com relação a vocês aí, eu tinha falado, descanso sempre teve na mente de Deus. Quem estava aqui domingo passado, eu falei sobre isso. Por quê? Porque Deus que criou essa cultura. O nosso Deus é esse Deus, já está tudo pronto para ser recebido por um posicionamento de fé. Não é verdade? Quando Jesus chega, Pedro, volta a pescar, já estava pronto os peixes que eles tinham que pegar. Tá certo? Mas ele foi lá e respondeu, então ele viu isso. Está tudo pronto, diga, está tudo pronto. Está pensando que Deus ainda vai preparar a sua vida? Ela já está pronta. Aí, já vou te falar só para quebrar o neurônio. Antes da fundação do mundo. Muito bom, né? Eu recebo tudo que me pertence por fé, porque já está tudo pronto. Agora você pensa se eu estou preocupado com o dia de amanhã. Está tudo pronto.
eu só vou andar com ele, responder e está tudo certo. É assim que funciona. Então, voltando a lembrar, por que ele criou a cultura de descanso? Para nos ensinar como novas criaturas a viver, diga viver, pela obra consumada de Jesus. Essa relação que nós vamos andando com ele, em cima dessa verdade que nós cremos, tá certo? E a segunda coisa que eu tinha falado, que descanso é a posição mais temida do inferno, porque ele não pode parar a manifestação de Deus na tua vida. Quando Pedro voltou a pescar, ele não podia parar aquela grande pesca. Mas ele pode me convencer, a mim e a você, a não se posicionar e a não responder a Deus. Então ele prende. A manifestação de Deus não acontece. Se eu não operar por fé no tudo já está pronto, eu vou operar na outra sistema, que é esse que o inferno insiste diariamente. E hoje nós vamos ver um conteúdo de uma passagem que fala desse combate. Um combate do inferno, dizer, vai ali, tenta, se esforça, faz alguma coisa e tal. E o outro da gente ficar com a inspiração de Deus e responder. Então eu vou ficar sempre nesse sistema limitado. Diga, limitado. O homem tem a sua capacidade, mas ele fica na capacidade dele. É justamente o que Deus quer trazer para mim e para você, o que Ele já tem preparado, é algo que ultrapassa a minha limitação. E eu não posso conquistar isso. Na minha força do meu braço, na minha capacidade e inteligência, a gente não consegue. Ok? Então, se eu não operar, no tudo pronto, eu vou ficar no meu sistema de mim mesmo. Então eu vivo com essa mentalidade de fazer mais por mim mesmo do que viver um posicionamento de fé em quem eu sou ou no que Deus já tem para nós. Quanto mais eu corro para fazer a minha vida, mais distante eu fico da vida que Deus tem para mim. Guarda isso nessa manhã. Estou repetindo que tem que ficar firme. Você vê, no barco que os discípulos entraram, não está escrito assim... e Pedro disse, passemos para outra margem, e Jesus disse, vou contigo e não abro, estou contigo e não abro. Não, ele entrou no barco, os discípulos estavam com ele, e Jesus falou, nós vamos para o outro lado, e os discípulos foram com ele. É o contrário. Ok? Então aprenda, a igreja precisa aprender a viver uma nova, a criatura no dia de hoje, amanhã, sempre, todo dia. E terceiro e último, eu tinha falado aqui no domingo passado, que descanso opera através de uma mentalidade, gente, voltada para essa verdade. Se ela não fizer parte de quem eu sou, eu não posso responder, eu nunca viverei o descanso. Então agora, vamos lá, eu vou terminar essa questão do descanso, porque eu tenho outras coisas para falar, mas eu quero te mostrar uma passagem que me abençoou demais, que ela vai te abençoar muito nessa manhã. Na simplicidade que está escrito lá no Velho Testamento, mostrando isso que Deus já estava mostrando para o futuro, de que um povo viveria por responder a Ele, que é o descanso, tá certo? Então ele trabalharia. E aqui essa passagem, ela mostra alguns pontos de definição das palavras, até mesmo no original, né, que isso aí é que vai mexer contigo e mexeu comigo, e nós vamos lá. Então, Êxodo capítulo 17, preste atenção, hein? Verso número 8, então veio, eu coloquei em amarelo para depois a gente ver algumas coisas. Veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Amaleque, diga Amaleque. Refidim. Olha essa composição, começa assim, depois, com isso ordenou Moisés a Josué. E o que eu acho incrível que é o seguinte, você olha a vida de Josué, poxa, que homem de Deus, que maravilha, rapaz, a vida dele foi bem sucedida, exatamente, porque ele só fez aquilo ali, ó, ele respondeu. Então está lá, Moisés falou, Josué, tu vai escolher uns homens aí e vai sair para peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. E veja só o que Josué fez, de forma alguma. Você vai comigo, não, olha lá. E Josué o que? Fez conforme Moisés havia ordenado. E foi lá pelejar contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro, nós conhecemos a passagem. Verso número 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel... quando então Moisés abaixava a mão, prevalecia Amaleque. E eu fiquei meditando sobre isso, gente, porque aqui está o que você precisa entender. Esse mundo, ele é regido pelo mundo do Espírito. Quem comanda esse mundo é lá em cima.
Veja, nesse combate não era a habilidade e a força de Josué com os seus homens. Mas no momento em que Moisés abaixava a mão, isso tem uma representação, nós vamos ver tudo isso. No momento que ele abaixava, eles começavam a perder o combate. Então eu e você vivemos combates das mais variadas formas e situações. Esse é o conteúdo. Só que a nossa vitória, gente, ou vencer esses combates, não está nesse conteúdo desse mundo. Quanto mais, olhem para mim, eu responder conforme esse mundo me pede, mais eu me afundo na derrota. Quanto mais eu for convencido a responder como o inferno pede, ou como o mundo pede, ou como a carne pede, eu vou entregar a minha vitória para o inferno. Eu vou para a derrota. Você tem que ser convencido, nós temos que aprender isso. Olha aí. Tem algo aqui muito legal. Moisés levantava a mão, vitória de Josué. Mas o que aconteceu com Josué que agora ele está mandando ver junto com seus homens? Abaixava a mão, começava a perder. Eu me lembro aqui recentemente, eu já contei isso, mas quero contar mais uma vez. A gente tem uma reunião de oração com os pastores aqui durante a semana. E num determinado ano passado, eu tive uma visão naquele dia, foi muito legal para mim, não tive uma visão aberta, mas eu tive uma visão no meu espírito muito clara a respeito, que no momento então que a gente sentava, chegava ali no nosso gabinete e tal, a gente começava a orar, lá em cima tinha uma mesa grande, o pessoal puxava a cadeira, começava a sentar, anjos, santos, e aí tinham vários papéis, planejamentos, coisas na mesa, e eles começavam a trabalhar. Eu fiquei impressionado, falei com eles, rapaz, eu tive uma visão aqui que é isso aí, ó. Mas interessante que isso tudo acontecia em termos de trabalho lá em cima, quando a gente ligava aqui embaixo. A gente fazia algo aqui, um posicionamento aqui, que ia lá em cima e fazia um trabalho sendo feito, alguma coisa. Então eu entendi que muitas deliberações e coisas que Deus já tem programado, só acontecerão porque existe algo sendo conectado aqui e ligando lá. Não é desejo, gente, a nossa vida não avança no desejo das coisas melhorarem. Eu tenho falado isso para você, hein? Tem muita gente nova, está aprendendo isso. Eu queria tanto que as coisas melhorassem. É um posicionamento, é algo que eu e você temos que viver. Moisés levantava a mão, aí Moisés, fica com a mão levantada, o negócio está bom para o nosso lado. Então eu enxerguei isso claramente. Bora continuar, porque tem coisas interessantes. Bom, no verso número 12, ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra, puseram a pedra por baixo dele, ele sentou na pedra, Arão e Hur sustentavam as mãos de um lado e de outro. Veja esse detalhe, hein? Assim lhe ficaram as mãos firmes, diga firmes, até o pôr do sol. A mão de Moisés ficou o quê? Firme, cara. Bem interessante. Muito legal. O verso número 13 diz lá, e Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Mas Moisés estava com as mãos firmes. Olha que legal. Moisés edificou um altar e chamou, e a primeira vez que isso é encontrado na Bíblia como Jeová Nissi, que é a nossa vitória, a bandeira, é em Refidim. Onde é que a vitória de Deus se manifesta? Quando nós descansamos. Quando a gente se posiciona com Deus. Não tem outra maneira, você não vai ver essa referência de Jeová Nissi em um lugar nenhum da Bíblia, a não ser nesse lugar, descanso. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa vitória, é a nossa bandeira. Muito bom. E 16, aí eu fiquei lendo sobre isso, falei, mas agora eu estou entendendo. Eu fui ver a composição de toda essa passagem e ver as palavras no original, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E Deus então falou assim, cuidado, hein, que é o seguinte, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Agora veja, vamos lá que eu vou te ajudar a você ver algumas coisas que são interessantes. Verso número 8 está escrito, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. O prefixo da palavra Amaleque é Amal. Olha o que Amal significa. Labor, trabalho, esforço. Safado. Aí, o que te perturba todo dia, meu irmão, chama-se Amalequita. Pastor, eu gostei desse nome, dei até no meu cachorro, rapaz. Provavelmente é um pitbull, ele está te mordendo direto.
A Malequita. É a Malequita que todo dia me perturba. Mas só um detalhe, ele não tem capacidade de me derrotar desde que eu não faça o jogo dele. Repita, Amal. Labor, trabalho, esforço. Estou tentando, pastor, estou tentando chegar lá, estou tentando fazer minha vida. Agora olha que detalhe, Refidim significa lugar de descanso. É o nome Refidim. É interessante, né? Esse é o confronto. Esse é o confronto. É o confronto de Amal contra Refidim. Todo dia comigo. Em me tirar e me chamar. Ele desce daí, senta. Sai, você está muito assentado. Você está sentado, cara. Vem lutar comigo. Vem guerrear, vem fazer alguma coisa. Rapaz, você não vai fazer nada. Olha aí, vai fazendo a tua vida e tal. Pensa, vai fazendo, planejando e vai fazendo. É isso aí, o tempo todo. Querendo me tirar de um lugar, de um posicionamento, onde Deus está construindo a minha vida. Onde está tudo preparado. Eu só preciso responder. Então vai lá Pedro, volta a pescar e pega uma quantidade de peixe que eu vou te falar, cara. Aí essa igreja é a igreja que vai pegar esse barco, é você individualmente, nós coletivamente, e vamos passar para outra margem. Não será diferente, escutem o que eu quero te falar. Infelizmente vamos ver muito barco afundando por aí, que não é o seu. Fala para o teu irmão, não é o seu. Porque você não é ignorante espiritualmente. Lugar de descanso, então esse é o confronto contínuo. Qual é o confronto contínuo? É exatamente esse. É o meu esforço próprio, tentando fazer a minha vida, chamando Deus para me abençoar, contramão do sistema de Deus. Ok? Planejo, executo, e Senhor, me abençoa, vai. Lutando exatamente pelo oposto. Amaleque me chamando para um combate. O combate de responder a Deus, de estar no descanso dele. Nós vamos assim até o final. Alguém está compreendendo isso? Porque Deus disse, haverá o quê? Confronto contra Amaleque de geração em? Até o final. Está aqui um segredo, se você aprender com tudo que você está ouvindo, e volta a assistir lá as coisas que nós falamos anteriormente, eu vou te dizer, gente, se isso aí começar a participar no todo dia de coisas, porque eu e você temos que escolher, tomar decisões. Se nós aprendemos a viver esse sistema, você vai ver Deus colocando tudo na tua frente, construindo o teu caminho, a tua casa, a tua vida, para completar o propósito que Ele tem para a tua vida. Eu fico animado. Porque o inferno não pode parar. Paulo disse, combati o bom combate da fé, meu irmão. Eu completei a carreira. Agora Deus falou para mim, é tempo de você vir para casa, Paulo. Então eu estou tranquilo. Mas Paulo aprendeu também. Mas nós temos que aprender, esse é o sistema. Aí, se a gente gosta de estar no comando da nossa vida, tem que aprender a desgostar. Caramba, então Deus, eu sigo Ele. Interessante, Jesus vai à frente e os discípulos o seguem, porque reconhecem a sua voz. Está escrito isso. E eu quero ser diferente. Ei, Jesus, pss, pss, pss. Mas na prática a gente faz isso. No dia a dia, de situações que não poderíamos responder como as situações pedem. Entende? É uma provocação de Amaleque, cara. Aí, Amaleque vai te provocar para uma pessoa. Você é um safado, nojento, não gosta de você. Já provocou para o combate. Chamou. O quê? Aí manda os marimbondos, tudo que não deveria. Bota o nome na boca do sapo. Não, acho que isso não, né? Mas... Ele chama, cara, ele te provoca. Ele te provoca. Nós estamos no descanso. Porque, ó, a vitória só acontece em Refidim. Local de descanso. Vamos embora voltar ao verso 12? Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Então tomaram uma pedra,
e puseram por baixo dele. Ele se sentou, obviamente Arão e Hur sustentavam a mão de um lado, assim lhe ficaram as mãos, o quê? Firmes, até o... Pasmem, mas a palavra firmes aqui, ouça isso, igreja, preste atenção nisso aqui, é a mesma palavra no original do hebraico dessa passagem de Abacuque 2,4, mas o justo viverá por fé. Fé, firmes, fé, firmes. É a mesma, não tem outra, são só essas duas. Só que aqui está escrito fé e lá está escrito firmes, o que considera fé e mostra que fé não é uma questão de quantidade nem tamanho, é questão de durabilidade. E o inferno engana a igreja dizendo, é claro que você não tem vitória, você não tem fé. Primeiro ele já diz isso. Depois ele diz assim, mas a sua fé é pequena, você precisa de uma fé grande. Olha o conteúdo de fé aqui. O justo viverá por fé. É um conteúdo de Moisés manter firme para que o combate ele possa ser feito e Deus dá a vitória. É durabilidade, diga durabilidade. Fé é um conceito de você ligar e manter ela firme até o final. Não está o conteúdo de pequeno ou grande. É a mesma palavra. Eu fiquei, maravilha, isso aí me abençoou demais. Mas vamos embora que tem mais. Então, acaba caindo lá no verso 12, e as mãos ficaram firmes. Porque até então Moisés estava com a mão levantada, cara, mas daqui a pouco ele abaixava, e então o combate começava a ficar estranho. Eles começaram a perder. Bom, então eles bolaram o sistema. Não, temos que fazer alguma coisa aqui. Arão e Hur estavam lá, e é isso que a gente vai conversar. Olha só que interessante isso. Mas antes, deixa eu colocar essas 3 conclusões para você. Primeira, nesse lugar chamado descanso de Deus, Refidim, sempre nós vamos experimentar o Senhor, a nossa bandeira. Sempre, diga sempre. Não tem como. Se posicionou com o que Deus te pede, vitória vai te abraçar. Eu me posiciono no relacionamento, tratando a minha esposa como devo, nos relacionamentos que Deus pede para nós sermos humildes, nós tratarmos as pessoas com o devido respeito, considerar o outro superior a si mesmo, isso é prática. Eu estou construindo um relacionamento sólido, firme. Não tem como Amaleque me derrotar. Quem está ouvindo? Não, na área de finanças, eu aprendi há anos, eu sou dizimista, ofertante, porque eu tenho paixão por Deus, porque Ele venceu, Ele me deu vida, eu sou toda a vida dEle, Ele é toda a minha vida, estou ali, eu faço por paixão e tal. Não tem como Amaleque me derrotar. Então, eu estou sempre sendo recheado e Deus me abraça de bênção nessa área. Pastor, está chovendo sobre a sua horta, né? Aí, cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás. Preste bem atenção. Não julgue a minha colheita se você não viu o meu plantio. Pode escrever. São fundamentos. Eu aprendi, cara. E a gente tem que ter experiência disso. Não julgue a minha colheita se você não viu o meu plantio. E geralmente quando a gente planta, ninguém vê. Mas quando a gente começa a colher, todo mundo vê. Estou colhendo a destruição da minha casa. Claro, ninguém viu o plantio em casa. Panela voando, palavrões saindo, desconsideração. Isso ninguém vê, os vizinhos. Bastou aleluia, glória a Deus. Que aleluia, glória a Deus, cara? Como é que você está vivendo? Que esse negócio de aleluia, glória a Deus? O diabo está furioso lá em casa. Não, é você que está sendo usado por ele. Amaleque já te tomou, meu filho. E você está fazendo a proposta de Amaleque, está destruindo a sua casa. Eu fico irado com as trevas, não é contigo não, eu te amo demais, cara. Mas não pode mais, não dá tempo mais. A igreja de hoje, ela tem que crescer e tem que aprender a se posicionar com Deus. Porque senão vai afundar esse barco. Sim, eu tenho que te dizer. Qualquer área. Vamos botar Amaleque para correr. Vai tomar pau. Não é isso? Segundo, o ato contínuo de responder a Deus sempre, diga sempre, vai aniquilar a tentativa do inferno da gente viver pelo nosso esforço. Ou pelo que a nossa carne deseja,
ou pelo que esse sistema desse mundo convida a nós nos posicionarmos. E por último, Amaleque significa independência de Deus. Amaleque sempre vai te chamar. Não, você resolve. Não, você dá um jeito. Corre atrás. Não, vai fazendo. Mas Deus não precisa se incomodar com isso. Olha a voz de Amaleque. Você dá um jeito. É mesmo? Ok. E Refidim significa dependência de Deus. Mas vamos embora que está ficando bom ainda. Fé, responder a Deus, significa dependência, esforço próprio, ou qualquer outro comportamento com base em circunstâncias, significa independência de Deus. Amaleque vai prevalecer. Voltando aqui em Êxodo, capítulo 17, verso 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. A gente já leu, mas vamos embora. Agora eu coloquei em amarelo que tem umas coisas aqui interessantes. E o que eu vou compartilhar contigo foi o que o Espírito Santo me falou sobre essa questão. Uma coisa, gente, é nós começarmos crendo. Levanta a tua mão aí, vai. Mas se eu disser para você, agora você vai ficar meia hora assim. Ah, rapaz. Você já baixou, tá vendo? Desanimou, né, Gabriel? Por quê? Porque a gente sabe que... Mas, pastor... Começar crendo, aleluia, glória a Deus, é só que a gente começa crendo, beleza, Moisés levantou a mão, puxou a espada Josué e o pau começa, mas só que o pau começa e tem um tempo para terminar. Começar crendo é mole, continuar crendo é que é o segredo. Porque é que Jeová Nissi se manifesta? Porque alguém ficou firme. E aqui é um conteúdo, gente, uma composição que faz com que eu e você mantenhamos uma continuidade na nossa crença. Começou crendo, o pau está comendo, peraí, não terminou ainda o combate. Moisés, vamos embora, até o pôr do sol o dia inteiro, segura o menino e vamos lá, sustenta. E agora eu vou te mostrar a revelação simples, está na palavra, para a gente sustentar nossas mãos, para a gente ver a vitória dele. Eu vejo muita gente, pastor, eu estou animado, legal, é isso aí, começa a crer e tal, daqui a pouco está desistindo. E eu vou te falar, não ficaremos numa continuidade firme, fé, indo até o final, se essa composição não existir. Falo para vocês, não adianta. Então eu tenho que valorizar o que eu vou mostrar para vocês e fazer isso valer na minha vida. Porque é isso que irá sustentar firme a fé, meu posicionamento com Deus até o final e ver a vitória em Refidim. Então, legal. Dito isso, aí está. Que lindo. Gostei. Ali está o pastor Wesley, ali está o pastor Sérgio Nogueira, o Sérgio Oliveira. Eu não estou nessa parada não, que eu sou Josué, eu fui lá para o combate. Aqui só estão os anciãos da igreja, né? Tem que brincar com eles, né? São meus amigos. Mas olha só que legal, porque eu peguei essa figura para ilustrar algo para você. Primeira coisa, tem uma pedra. E quando eu comecei a olhar tudo isso, que é essa composição que a gente vai ver, a primeira coisa que eles fizeram, olha só, Moisés, não fica de pé, senta. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Assentados em lugares celestiais. De pé não, ali, senta. Cara, Deus é tão fantástico, cara, que Ele quer nos ensinar a vencer sem desperdiçar energia. Eu gostei desse aleluia, porque está sofrendo, eu sei, não estou entendendo. Pastor, então é o seguinte, eu quero perder peso sem gastar energia. Não, você já foi para o outro lado da vala, olha aí. Não é não? Então, peraí, eu estou falando esse conteúdo aqui da nossa vitória sobre situações sem gastar energia física, o homem exterior. Até o corpo passa mal.
Porque domínio de preocupações e ansiedades destroem o nosso corpo, comprovado cientificamente. Sentimentos negativos que vêm de Amaleque perturbar e a gente ir para o combate com Amaleque na maneira como ele quer, destroem o nosso corpo. Beleza, pedra, ilegal. Quando o Espírito Santo me mostrou tudo isso, lembra dessa passagem? Pedra significa simbolizando verdade, fundamentado na verdade. Justamente por causa dessa passagem, Jesus disse, ó Pedro, sobre essa pedra, sobre essa revelação de quem eu sou, eu vou te falar, eu edificarei a minha igreja, não coloquei o resto, mas está assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Significa que não vai vencer? Mas entenda isso, gente, ele ficou sentado, fundamentado, vou voltar aqui, ó, simbolizando a verdade, fundamentado, diga fundamentado, na verdade. Não, gente, não é uma questão de ter Bíblia, ir para a igreja e ouvir mensagem. Isso não dá vitória para o povo de Deus. Na prática, eu vejo o pessoal arrasado, porque não está fundamentado na verdade. Não vê isso como necessidade. Ninguém vence se não tiver fundamentado na verdade. O inferno derruba os fundamentos daqueles que não conhecem nada a respeito de Deus. Ele vai derrubando todo mundo. Porque eu não estou fundamentado na verdade. Não é o que o pastor acha, pensa na interpretação dele, no que ele quer dizer. Não é isso aí não. Isso é das trevas. Jesus falou, ó, o engano vai aumentar. Assim de falso profeta. Vai lotar de cara com intenção maligna, estranha. Falando o que acha e o que pensa. E passando para as pessoas, sei lá, um domínio. E vai todo mundo prestar conta, meu irmão. E não vem dizer, não, eu conheci o pastor Elinho. Não te conheço não, meu irmão. Tu não anda? Jesus falou assim, quem não anda comigo espalha, meu irmão. Nós temos que entender as coisas. Fundamentado na verdade. Verdade. Está aqui, é ele. Então, beleza. Está aí escrito a passagem que eu li com vocês. Edificarei a minha igreja sobre esse fundamento. E as portas do inferno não prevalecerão. Está dando para pegar, gente? Agora, legal, vamos voltar lá para o nosso desenhozinho. Agora temos ali Arão. Arão, eu fui dar uma olhada no original, nessa palavra, ela significa portador da luz. Jesus é a luz desse mundo. Rapidinho o Espírito Santo me levou a essa passagem, João 8,12, de novo Jesus falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Olha a composição que sustenta da firmeza, da continuidade ao meu posicionamento com Deus, esse descanso, para em Refidim a gente ter vitória. Está faltando mais um aí, perfeitamente. Agora nós temos a composição com Ur. Do outro lado, mãos firmes. Ur significa vestes brancas, ou resplandecentes, ou radiantes. E essa questão de resplandecer, ser radiante, tem a ver com transformação. Rapidinho o Espírito Santo mandou os versos. 2 Coríntios 3,18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem pelo Senhor o Espírito. Pasmem, mas a palavra aqui transformados é a mesma de Mateus 17,2. E Jesus foi transfigurado diante dos discípulos, e o seu rosto, o quê? Resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Pedra, fundamento, portador da luz, andando na luz, e vestes resplandecentes, falando sobre transformação. Então essa frase eu montei para você, porque isso aqui está o segredo da gente manter as nossas mãos firmes até o final, nessa composição que nós vemos aí, ó. Então vamos lá. Fundamentado na verdade,
como nova criatura, andando na luz dessa verdade. Digam um amém a isso. Então eu estou respondendo a Deus, que é esse processo de estar separado, santificado, e vou sendo transformado por Deus. Somente nessa condição a gente vai sustentar. Não tem como a pessoa sustentar se ela não tiver fundamentada nessa composição da verdade como fundamento, de responder essa verdade, porque é o estilo de nós vivermos, andando na luz e permitindo Deus nos transformar. Tá certo? Porque esse é o conteúdo bíblico, gente. Nós vamos transformados de glória em glória, porque a palavra vai nos transformando. Então, tendo isso, cara, na tua vida, beleza, mãos firmes. Moisés sozinho não ia conseguir. Mas é obviamente que Deus está nos ensinando nessa passagem qual é esse fundamento. Fundamento disso aí, que vai sustentar para a gente ter vitória em Refidim. Tranquilo, show de bola. Porque, olha, a questão, volto a repetir, não é começar crendo, é terminar para ver a vitória. Então, esse conteúdo de tempo, de nós insistirmos e não abrirmos mãos e nos posicionarmos até o final, vai precisar valer. Mas nada disso acontecerá se isso não for realidade. Quando eu falo aqui, gente, vem fazer escola arte, cara, vem se fundamentar na palavra. Eu não estou brincando, gente. É fundamental. Ninguém fica firme se não tiver isso aí estabelecido. Eu digo para você. Você vai falar, pastor, mas eu tenho conhecimento de Deus. Beleza. O quanto você se posiciona com aquilo que você conhece? Não, eu não tenho feito muito, tá? Eu não pratico muita palavra, assim, eu, sei lá. Então, tá. Amaleque te comeu. Não tem vitória. A nova criatura, ela não é vencedora em si porque tem a natureza de Deus. Porque na prática é o que a gente mais vê, a nova criatura apanhando das trevas. Por simples fato, não por natureza, é porque ela não anda na luz dessa verdade. E ela não permite ser transformada. Aí, o interesse de Deus é pegar você, eu já te falei. Vem cá, Marcelo. E com aquele jeitinho que ele tem, aquele amorzinho, ele vai só lixando Marcelo. E a Marcela, aleluia, glória a Deus. Aí nós estamos nesse lugar de sustentar. E a vitória de Deus chegar em Refidim nos vencendo. Deu para pegar? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos
para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.